versos de 5 a 8. Depois que ele fez o prefácio e saudação, onde nós domingo passado vimos o João falando dele próprio, da sua alegria, da sua esperança e dos votos que ele fazia para que os seus filhos continuassem andando na verdade, não é? Vamos ver agora versos 5 a 8, quando ele diz assim: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos orar? Ó Deus querido, obrigado pela alegria que o Senhor nos dá de poder reencontrar os nossos irmãos. Muito obrigado pela alegria que o Senhor nos dá de podermos estarmos presentes aqui no culto, de sabermos que o Senhor está conosco aqui. E agora, Senhor, depois de termos cantado, louvado o teu nome, queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, que o Senhor nos alimente com a tua palavra, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor esteja tratando os nossos corações, a fim de que possamos a cada dia mais desejar viver de tal maneira que o Senhor seja honrado e glorificado, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Pois bem, queridos irmãos, estamos na nossa caminhada aqui agora na terceira carta. Já o fizemos quanto à primeira, quanto à segunda, e agora é a segunda exposição baseada aqui nessa pequenina carta. Estamos tentando aproveitar exatamente o seu conteúdo, os detalhes que nós encontramos aqui, que muitas vezes parecem que eles são meras repetições, mas que eles têm um propósito eterno. O texto bíblico, ele é intencional, ele é proposital. O Senhor Deus, há no coração de Deus uma razão, um propósito, uma intenção ao inspirar os escritores bíblicos para escreverem o que eles escreveram. E, obviamente, com isso, a vontade de Deus é que nós, que fomos alcançados pela bendita graça do Senhor, possamos conhecê-lo melhor, e conhecendo-o melhor, possamos viver melhor, possamos nos comportar de uma tal maneira que o nome do Senhor, esse nome que é honrado, esse nome que está acima de todo nome, que esse nome seja exaltado através das nossas vidas. Então o apóstolo João, apenas relembrando, já era um homem idoso quando escreve estas cartas. A primeira carta ele escreve visando alcançar todas as igrejas ou todos os cristãos que estavam residindo naquela região da Ásia Menor. Então já o texto nos faz crer que haviam várias comunidades cristãs já espalhadas ali em toda a região da Ásia Menor, cuja capital era a cidade de Éfeso, uma próspera cidade, onde tudo indica que o apóstolo João estava. Então, dali ele escreve as suas 3 cartas. A primeira delas, portanto, para todas as comunidades cristãs, todas as igrejas que estavam espalhadas naquela vasta região da Ásia Menor. A segunda carta, a gente já vai ver um endereçamento diferente. Ele escreve para uma igreja específica da Ásia Menor. Ele tem em vista uma comunidade cristã específica, e a ela ele se dirige. Na terceira carta, que é essa que nós estamos estudando aqui com os irmãos e compartilhando aqui com os irmãos, ele escreve para um membro de uma igreja. Então vejam
A diferença que há de uma para a outra: a primeira, para um povo, para uma região mais ampla, para um número maior de pessoas. A segunda, ele restringe um pouco mais, se dirigindo a uma única igreja, mostrando que o Senhor está atento a tudo aquilo que acontece em todo o universo, em todo o mundo, que o Senhor está atento a tudo aquilo que acontece dentro de uma única comunidade cristã, de uma igreja, como também Ele está atento a tudo aquilo que acontece na vida de um único membro da igreja. Os olhos do Senhor repousam sobre justos e injustos. Os olhos do Senhor repousam sobre o seu povo. Deus está atento a tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Isso traz um conforto para nós. Isso traz um conforto para nós. Porque você pode imaginar com tantas coisas que Deus está lidando nesses dias, com a população cristã espalhada no mundo inteiro, em regiões difíceis, e Deus está cuidando de tudo naquelas regiões também. Aí você pode imaginar que Deus está focado na igreja presbiteriana do Calhau também, como está também nas outras comunidades, que Deus olha para nós, que Deus considera os nossos acertos, que Deus considera os nossos erros, mas muito mais do que isso, o conforto maior é saber que Deus está olhando para cada um de nós individualmente. Deus está cuidando para cada um de nós individualmente. Na medida em que a igreja vai crescendo, ela corre o risco de sofrer um processo de massificação. E o que é isso? As pessoas já não se conhecem mais. As pessoas já não sabem mais quem são. Você diz, olha, você encontra alguém, diz, você é crente, eu sou de qual igreja? Da igreja tal. Eu também sou dessa igreja. Eu nunca lhe vi lá, porque são muitas pessoas, as pessoas não têm condições de se conhecer. Mas o interessante é que Deus conhece todas elas, uma a uma. E agora aqui então, essa carta está sendo direcionada a um irmão, membro de uma igreja cristã, cujo nome é Gaio. Para nós é um nome estranho. Não sei se você conhece algum Gaio. Eu conheço Caio. Alguns Caios eu conheço por aí. Mas Gaio, eu confesso a vocês que não conheço nenhum. Eu não sei se tem alguma irmã grávida aqui de menino que está pretendendo botar o seu nome de Gaio. Seria até bonitinho, né? Gaio. Mas ali naquela igreja havia um Gaio. E naquela região toda haviam vários Gaios. Aqui no Novo Testamento nós vamos encontrar pelo menos 4 Gaios. Era um nome meio que comum. Mas esta carta está sendo direcionada a um determinado membro da igreja, cujo nome era Gaio. Nós não temos muitas informações sobre ele, quase nada. Nós não sabemos como era a sua família, se ele tinha uma família, se ele tinha filhos. Nós não sabemos exatamente se a casa que ele morava era grande, era pequena, se ele era pescador, se ele era contador, se ele era advogado, se ele era médico. Nós não temos essas informações acerca de Gaio. Mas nós temos aqui algumas informações que são extremamente relevantes para nós e que nos servem de embasamento para que a partir da experiência ou da vida do próprio Gaio, de um membro da igreja, nós possamos estar fazendo uma análise acerca da nossa própria vida. Será que nós nos parecemos com o Gaio? Será que nós temos algumas semelhanças com este homem destacado aqui nesta carta, com esta pessoa a quem o apóstolo, sob inspiração divina, ele vai escrever uma carta, ele vai destinar uma carta para aquele homem? É uma maneira de nós lidarmos com nós mesmos. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, especialmente quando ele trata acerca das instruções que ele vai dar sobre a ceia, a celebração da ceia do Senhor, a orientação, a ordem é: examine-se. Quem lembra do resto? Examine-se
o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. E esta é uma recomendação extremamente importante e impactante. Por quê? Porque nós temos uma facilidade tremenda de examinar o nosso irmão, de examinar o nosso cônjuge, de examinar os nossos líderes. Nós os examinamos e emitimos, inclusive, juízos de valor acerca deles. Esse é nota 10, esse aqui 5, aquele ali 1 abaixo de 0. Esse aí, só Deus sabe. Nós fazemos isso porque nós avaliamos, nós contemplamos, nós percebemos o que acontece muitas vezes na vida das demais pessoas, mas nem sempre nós colocamos diante dos nossos olhos um espelho para nos olhar. E esse espelho é a palavra, e é por ela que o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, porque todo o propósito de Deus é formatar em nós o caráter do seu Filho, do nosso Redentor. O propósito de Deus é que nós sejamos transformados a cada dia, para que alcancemos o nosso alvo. E o nosso alvo é honrar e glorificar a Deus, cultuar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Não somente quando nos reunimos formalmente para prestar um culto público, que deve ser conduzido segundo as instruções bíblicas e não segundo as invenções humanas, mas também que possamos honrar a Deus quando o culto público termina, quando nós vamos para os nossos lares, quando vamos cumprir as nossas agendas, nas nossas atividades profissionais durante a semana, que o nome do Senhor esteja sendo exaltado ali também. A vida de Gaio nos inspira. A vida de Gaio chama a nossa atenção, porque de alguma forma, pela maneira com que João o trata, poderíamos afirmar aqui que ele seria, irmãos, um bom modelo de um homem que conhece a verdade. Um bom modelo de um homem que conhece a verdade. Uma das instruções que se dá em aulas de homilética, e homilética no seminário é uma disciplina que ensina o seminarista a pregar. Vai instruí-lo a como fazer a exposição de um texto. E uma das instruções elementares que se dá aos alunos é: ouça bons pregadores. Não se feche, seja humilde, ouça, procure perceber como eles tratam o texto, como eles se movimentam, como eles abordam as questões que são tratadas por ele no púlpito. Observe e os tenha, não para imitá-los, não para reproduzir os seus movimentos, exatamente, não é isso, mas para ver quais são os princípios que conduz à sua prática enquanto pregadores. Esse princípio se aplica às nossas vidas também. Os filhos devem se inspirar no modelo dos seus pais. Um filho aprende muito mais em casa do que dentro da escola dominical, com a professora que se esforça ao máximo para passar 40, 50 minutos, 1 hora que seja, com aquelas crianças. Quando eles têm dentro de casa, 24 horas por dia, o modelo em que eles se inspirar. Daí o cuidado que os pais devem ter com a maneira que estão vivendo, com as palavras que proferem, como reagem às circunstâncias adversas. Os filhos estão observando tudo o que acontece. São os modelos, os pais são modelos, devem ser modelos de vida, de fé para os seus filhos. E aqui Gaio é apresentado para nós como um bom modelo. Um modelo de quê? De um homem que conhece a verdade.
João trabalha nas 3 epístolas a questão da verdade. E ele apresenta a verdade não numa perspectiva nossa pós-moderna, onde a verdade ela não existe mais, a verdade absoluta ela é rejeitada, tudo é relativo. Vivemos um grande relativismo. Você vive a sua verdade, eu vivo a minha verdade. Você escolheu viver dessa forma, ir para a igreja, cantar louvores. Eu resolvi viver de outra maneira, eu quero ir em outra direção. É a minha vontade, é a minha verdade. Essa expressão verdade, ela se destaca aqui nos textos escritos por João, e há uma razão. É que a igreja estava sendo afetada exatamente com a ameaça da desconstrução da maior verdade, que é o próprio Cristo Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O movimento gnóstico estava tentando desconstruir a natureza, a imagem de Jesus. Isso era algo grave. O ensino dos apóstolos estava sendo trocado por outro tipo de ensino. E a igreja, muitas vezes, no afã de querer avançar, de querer crescer, se impressionando tão somente com números, muitas vezes negocia valores dos quais jamais deveria negociar. Jamais deveria negociar. O culto público, por exemplo, ele não é feito para agradar ninguém, adultos, jovens, crianças, adolescentes. O culto é feito para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus. Nos reunimos para isso. A verdade é apresentada como algo do qual nós devemos nos abraçar. E Gaio é apresentado aqui como este homem. Observe que nestes 4 versos, 5 a 8, veja que João começa tratando de coisas sérias de uma forma muito terna, muito fraterna, muito amável. Ele escreve para o seu irmão na fé. Ele é um apóstolo experiente que já tinha passado por tantas experiências, podia estar com a cabeça erguida, dizendo: olha aqui, meu filho, quem está falando contigo aqui é o apóstolo João, um homem que conheceu Jesus, que andou com ele. Ele olha e chama ele de amado. Ele traz para o seu peito, ele traz como um abraço para perto de si, dizendo: amado, você é amado de Deus, e você é amado por mim. Eu te amo, meu irmão. Imagine um abraço fraterno de um amigo, de um irmão, que traz o seu irmão para perto de si e o trata com carinho. A ideia é essa aqui, irmãos. E esse é um tipo de sentimento, de conduta que deve estar presente no nosso meio. Olhar para o outro como alguém que é amado eternamente pelo Senhor, e que nós devemos nos tratar também assim, com carinho, com afeto, com leveza na vida uns dos outros, não com indiferença, porque alguém de repente tem uma opinião diferente da minha, mas muito pelo contrário, trazê-lo para perto, porque convergimos naquilo que é o mais importante, que é o nosso temor a Cristo e o entendimento de que a Bíblia é a verdade de Deus para nós. Ele escreve dizendo: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, isto fazes mesmo quando são estrangeiros. O que o João está querendo dizer em síntese com este pequeno trecho que nós lemos, esses 8 versos e com esse verso número 5? O que é aqui? João está escrevendo para um irmão, a quem ele chama de amado, a quem ele demonstra amor, para simplesmente dizer para ele que está feliz com a sua conduta, porque por ali, naquela igreja da qual ele fazia parte, apareceram alguns estrangeiros, missionários itinerantes, homens e mulheres de Deus que por ali passaram, e Gaio
Mesmo sem saber exatamente quem eram, mas sabendo que eles eram portadores da verdade, Gaio os acolheu na sua casa, por 1 dia, 2 dias, no máximo. Os acolheu com todo carinho, os alimentou, supriu as suas necessidades. E João tomou conhecimento disso, porque esses irmãos que foram acolhidos por Gaio, e presta bem atenção, esses irmãos que foram acolhidos por Gaio, se encontraram com João em um outro local, e agora foram dar testemunho de Gaio, que era de outra igreja, para João, que estava em outra igreja. É como se dissesse: olha, João, nós fomos lá na igreja tal, paz, olha, lá tem um cidadão, tem um irmão, que bênção é aquele irmão, ele nos acolheu com tanto carinho, rapaz, ele nos levou para casa, ele fez um jantar para nós. Eu imagino que deve ter sido um café com pão bem gostoso, né? Um café com pão com manteiga, coisa boa demais. É o que eu gosto. Ele nos tratou com carinho, nos acolheu na casa, na igreja. Aquele é um homem de Deus, aquele homem é um homem que está pegado à verdade, é um homem que foi conquistado por essa verdade. E é interessante, porque se você faz um paralelo nas 2 cartas, você vai ver que existe uma orientação que é diferente, mas que segue na mesma direção, numa única direção, num único propósito. Na 2ª carta, João exorta os irmãos a terem cuidado, a não receberem qualquer pessoa. Ele diz isso é muito duro. Se na 2ª carta, no verso 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Olha aí, ó. Se alguém vem com outra verdade, com outra doutrina, se é uma influência má para dentro da tua casa, não receba. Diga não, não quero. Quem é essas pessoas que estão vindo aqui para minha casa? Quem é essa pessoa que eu estou chamando para dar aula particular para os meus filhos? Bem, que colégio é esse que eu estou botando meu filho? Quem são os professores deles? O que é que eles estão ensinando? Epa, não, eu não quero isso, não é bem-vindo. Esse tipo de orientação eu não quero. Fecha a porta. Que o diabo precisa só de uma brecha para entrar. E muitas vezes nós estamos dando essa brecha. Ele entra nas menores e causa um estrago terrível, avassalador nas vidas que ele pode influenciar. Então na 2ª carta ele diz: cuidado com essa turma que está ensinando mentira e inverdades. Não receba, nem sequer dê bom dia para ele, passe de largo, ele vai para cá, tu vai para o outro lado. Quando a gente vai para a 3ª carta, a orientação é diferente. João já se alegra com um homem que acolhe estrangeiros na sua casa. Ele nem sabia quem eram aquelas pessoas, mas uma coisa eles sabiam, que eles eram portadores da verdade. Princípio aí para nós: cuidado com as portas que nós estamos abrindo nas nossas vidas e nas nossas casas. Cuidado com as tuas amizades. Cuidado com os conselhos que estão te dando. Ah, meu filho, se fosse você, eu... Aconselhando um casal, certa feita, ouvindo a esposa, depois ouvindo o marido, depois sentando com os dois, ela dizia: eu estou certa. E todo mundo, os meus amigos, as minhas amigas, inclusive crentes no meu trabalho, diz: menina, não sei como é que tu aguenta esse homem, eu já tinha largado há muito tempo. Você é jovem, bonita, toca a tua vida, larga esse infeliz. Olha só. Muitas vezes é o tipo de orientação que a gente recebe lá fora, que parece bonito, parece certo. É alguém que está aplaudindo uma decisão que tu quer tomar. Eu estou cansado desta vida, eu vou largar tudo, vou sair da igreja, estou decepcionado. Aí alguém diz: é isso mesmo, eu também estou. Quando o conselho é completamente diferente, para um pouco, reflete. Seria esse o melhor caminho? Seria essa a alternativa certa? Problemas existem.
Cuidado, irmãos, com as portas que nós abrimos na nossa casa. Cuidado com as portas que estamos abrindo no que diz respeito à condução dos nossos filhos da nossa casa e nós como igreja. Então, é um dever nosso ter muito zelo. O conselho desta igreja, graças a Deus, é muito zeloso com relação a isto aqui, ao púlpito. E nós temos, pela graça de Deus, homens a quem Deus tem usado aqui como pregadores, porque são fiéis à palavra, orientação boa para a igreja. Mas não é qualquer um que vai chegando aqui falando, senão nós estaríamos cometendo um erro muito grande com a igreja. Porque ele é famoso, porque ele está falando e está sendo muito uma bênção em tudo quanto é lugar. Cuidado. E é interessante que aqueles missionários que chegaram lá onde Gaio estava, eles não eram mercenários. Vejam o que ele diz aqui, no verso 7. Pois por causa do nome, esse nome, observe que está com letra maiúscula, ou N maiúsculo, na minha Bíblia está, na de você também está? Na sua está? Se não está, deveria, viu? Porque esse nome aí é o nome de Jesus, é o nosso Redentor. Então diz assim, olha, por causa do nome, isto é, por causa de Cristo, foi que saíram nada recebendo dos gentios. Quer dizer, aqueles missionários não estavam negociando a mensagem do Evangelho. Eles não estavam sendo patrocinados por ímpios, por ninguém. Eles não estavam negociando, eu vou pregar, quanto é que tu me paga pela minha pregação? Eu vou me apresentar, quanto é que é meu cachê? Não existia isso. Não existia isso. Nós temos na nossa denominação, e eu posso falar porque conheço, e é um irmão muito amado, nosso querido reverendo Hernandes, prega em tantas igrejas. Cobra alguma coisa, Tiago? Cobra? Não. Nada. Eu já o conheço há muitos anos. Já tive a oportunidade de trazê-lo quando eu era pastor na outra igreja. O homem vem com alegria. Prega a palavra. Cansado tantas vezes. Mas expõe a palavra com a mesma alegria. Fica em pé para tirar foto com um monte de gente. E ele fica com o mesmo sorriso ali. Mas quantos que querem acertar antes? Eu vou. Qual é o hotel que eu vou ficar? Vai ter um carro disponível para mim? Qual é o carro? É blindado? Quanto é o cachê? Aqui nós temos missionários que estão servindo a Deus. E olha, eu não quero receber nada dos gentios. Eu estou aqui trabalhando. É por causa do nome, é por causa do meu Senhor que deu a sua vida. Isso não quer dizer que a igreja generosamente não possa ofertar esses homens. E nós costumamos fazer aqui em nossa igreja. Quando vem algum pregador, a gente dá ofertas. E nós, quanto pregadores que vamos em outros lugares, também a mesma coisa acontece. Muitas vezes você diz, não, irmão, não, a igreja faz questão de fazer isso. Mas aqui nós temos verdadeiros servos do Senhor, que saíram propagando a verdade. E essas pessoas que estão dando testemunho de Gaio, estão dizendo, olha, esse é um homem de Deus. Ele nos acolheu de uma forma maravilhosa. No verso 6, João confirma isso quando diz assim, os quais, a estes missionários, perante a igreja deram um testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Esses homens vale a pena indicar, vale a pena dizer, olha, recebam que é um homem de Deus. E ele conclui isso aqui, toda essa argumentação, ele conclui com o verso número 8. Veja que a palavra portanto é uma palavra conclusiva. E ele vai dizer, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Agora, é uma orientação geral à igreja. O que ela está dizendo? Gente, nós devemos fazer assim como Gaio fez. Nós devemos ser acolhedores, devemos estar preparados para acolher essa gente que vem trazendo as boas novas de salvação, essa gente que vem nos instruir, essa gente que vem contribuir para a nossa edificação no Senhor. Vamos recebê-los, porque assim nós vamos nos tornar cooperadores com a obra. Vejam a importância que João deu ao
a Gaio, apresentando-o como um modelo. E eu concluo apresentando 3 razões para isso. Primeiro, porque Gaio foi um homem apegado à verdade. Gaio acolheu a verdade no seu coração. Gaio compreendeu exatamente a importância do Evangelho de Cristo Jesus. Ele teve uma clara compreensão de quem ele era, de quem era Deus e de qual é a maior necessidade do homem. Por isso ele abriu seus braços para acolher aqueles que vinham pregar o Evangelho, para que os olhos dos homens que estavam cegos pudessem perceber, ver a verdade. Então era um homem que havia sido alcançado, transformado por essa verdade, e ele se apegou a ela com todas as forças do seu coração. Por isso, a palavra acolher para mim aí é uma palavra que eu gosto muito. Acolhimento. Nós temos que estar prontos para acolher pessoas, mas nós só o faremos se nós estivermos preparados para acolher a palavra de Deus que está sendo nos ensinada, acolhermos a verdade nos nossos corações, guardarmos firmemente em nós essas verdades, porque são elas que vão dar direcionamento à nossa vida, às nossas atitudes. Muitas vezes ouvimos a palavra, ela entra no ouvido, sai no outro, você vai para casa e não se lembra de nada que foi dito. Muitas vezes até temos dificuldade de abrir a nossa Bíblia para procurar um texto bíblico, porque não temos familiaridade com isso. Gaio, ele acolheu essa verdade. Gaio era um homem apegado à verdade, isto é, um homem bem doutrinado, um homem bem instruído na fé. E nós já falamos aqui sobre essa necessidade de que a igreja seja bem instruída. Uma igreja viva, uma igreja forte, é aquela que conhece a Deus e a sua palavra. Nós precisamos nos aprofundar cada dia mais no conhecimento dessas verdades e nos apegarmos a elas. Em segundo lugar, Gaio não somente era um homem apegado à verdade, mas claramente a gente vê aqui que ele era um homem de bom testemunho. E você pode dizer então, peraí, pastor, mas não é lógico isso? Não é uma consequência lógica? Alguém que conhece a verdade, logo é alguém de bom testemunho. Eu sei que você já tem a resposta. A resposta é: nem sempre é verdade. Não são poucas as pessoas, irmãos, que conhecem a verdade. Não são poucas as pessoas que conhecem a Bíblia. Não são poucas as pessoas que conhecem a teologia. Não são poucas as pessoas que facilmente pode fazer uma exposição clara do Evangelho, que você vai chorar. Sabe tudo isso, está tudo guardado na sua mente. Mas infelizmente o seu testemunho é lamentável, porque não vive aquilo que conhece, não pratica aquilo que sabe, conhece muito acerca de Deus, mas não testemunha nada acerca de Deus. São pessoas que você convive no trabalho, pessoas que estão na igreja dominicalmente, mas estão dando um péssimo testemunho lá onde estão. É aquela situação, presbítero Tiago, que você compartilhou ontem aqui. Tivemos um encontro da UPH, e eu quero parabenizar a nossa UPH pela presença, uma presença significativa de homens participando aqui, daqueles irmãos empresários que já não querem contratar mais pessoas que sejam evangélicas, por causa do mau testemunho. Como também eu já ouvi pessoas que querem trabalhar numa empresa, mas que o patrão, que o dono não seja crente. Eu já ouvi depoimento assim: pastor, eu sei que ele é um líder na igreja dele, eu sei até que ele prega, mas pastor, o homem tem uma boca porca, o homem trata mal a gente, ele humilha, porque ele é dono do negócio, ele humilha, trata a gente mal. Isso é lamentável. Pessoas que conhecem a verdade, mas não vivem a verdade. Nós somos chamados para, assim como Gaio, estarmos apegados à verdade, mas paralelamente a esse conhecimento, reproduzirmos esse conhecimento através das nossas atitudes, no dia a dia da nossa vida, no dia a dia, vivermos de tal maneira que
a imagem de Cristo seja vista em nós, que o bom perfume de Cristo seja percebido em nós, que talvez não seja nem preciso você dizer que você é membro de uma igreja, que você é crente, mas as pessoas vão olhar para você e vai dizer, olha, é verdade, tu tem cara de crente, mas tem cheiro de crente, tem voz de crente, conversa como crente, se comporta como crente, você de fato é um crente. Então Gaio era alguém de bom testemunho. Verso 6 ele diz, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Irmãos, qual é o testemunho que as pessoas vão estar dando de nós ali na frente? E eu olho para a minha própria vida. Qual é o testemunho que os irmãos podem estar dando do seu pastor para outros irmãos e outras igrejas? O que é que podem falar? O que a gente pode falar de uns dos outros? Você conhece fulano da sua igreja? Meu irmão, é uma bênção. Irmão, é bênção, está com a gente lá, servindo a Deus com alegria. Olha que testemunho. Aqueles irmãos testemunharam acerca de Gaio, porque ele era um homem de bom testemunho. Ele pode servir de modelo para nós? Pode, porque ele era um homem apegado à verdade. Segundo, porque ele era um homem de bom testemunho. E em terceiro, porque ele era um homem comprometido com a propagação da verdade. Não basta apenas conhecer a verdade, não basta apenas viver a verdade, mas precisamos estar comprometidos com a propagação da verdade. E há muitas maneiras de nós fazermos isso. Gaio possivelmente não era pregador, ele não tinha o dom da palavra. Gaio, pelo que tudo indica, não era um presbítero, não era um diácono na igreja, não era o pianista da igreja, não era o músico. Era um irmão notável, mas um irmão que estava, com aquilo que ele podia, ele estava contribuindo para a propagação do evangelho. Olha, eu não posso subir ao púlpito para pregar, eu não posso me assentar no piano porque eu não sei tocar nada, e eu desafino até tocando campainha, não sei fazer isso. Mas eu posso acolher quem chega aqui. Eu quero fazer isso porque eu quero que o evangelho seja pregado. Sabe, irmãos, toda vez que a gente vem ao gasofilácio e consagra a Deus aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas, dentre tantas coisas, nós estamos simplesmente dizendo, eu sou um cooperador com a propagação do evangelho. Oxalá que nós pudéssemos crescer muito mais ainda nesse aspecto, a fim de que nós pudéssemos estar proporcionando a pregação do evangelho em lugares que aqui em São Luís ainda não tem igreja, bairros que estão aí, bairros populosíssimos, que não tem uma igreja. Às vezes nem mesmo os irmãos da Assembleia, que sempre chegam na frente, quando começa um loteamento, ele já comprou um terreno lá, ele já bota lá, tempo da Assembleia de Deus, já está funcionando. São bênçãos de Deus. Bairros enormes que estão aí. Se você olhar para o bairro do Ipaz, Maranhão Novo, bairro grande, ande por lá. Onde é que estão as igrejas? Mas já pensou nós nos tornarmos uma igreja missionária? Você dizendo, olha, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei tocar um instrumento, não estou na linha de frente, na direção da igreja, mas eu tenho cooperado, eu tenho botado a minha mão no bolso, cooperado, para que a igreja cresça, que ela seja provisionada, porque a minha oração é que ela expanda as suas tendas, que ela largue as suas tendas, que outras igrejas sejam plantadas, que a verdade de Deus seja levada, que nós tenhamos condições de trazer outros pregadores aqui, tenhamos condições de hospedá-los bem, de tratá-los bem, de cuidar desses que pregam a palavra de Deus. Que bênção, irmãos. A nossa igreja tem sido muito solicitada para que eventos aconteçam aqui. E toda vez que a gente faz isso, há uma demanda muito grande de energia, de custo, de tanta coisa que a gente faz para poder acolher. E uma maneira de você se comprometer com a propagação dessa verdade é de alguma forma você dizendo, olha, eu não posso fazer isso nem aquilo, mas tem uma coisa que eu posso fazer. Aí eu sei sorrir, eu sei estender minha mão, eu vou fazer isso.
Eu vou cumprimentar as pessoas que estão perto de mim. Eu quero trabalhar no ministério de acolhimento. Eu quero estar ali com graça, para que a pessoa que entra, que ela se sinta bem, que ela se sinta acolhida. Eu tenho alguma dificuldade, eu sou meio tímido. Mas eu posso contribuir de outra forma. É tão bom quando a gente pode fazer parte da igreja e dizer assim: eu faço parte da minha comunidade. Qual é o teu ministério? Você tem algum cargo de liderança? Não tenho nenhum. Mas eu coopero fielmente, eu amo cooperar para que a igreja possa prosperar, para que a mensagem do Evangelho ela possa ser propagada com uma velocidade maior ainda. Que Deus nos dê graça, irmãos. Que Deus nos ajude, irmãos. E eu falo com muito amor a igreja a qual o Senhor me colocou como pastor, já ao longo de todos esses anos, desde 2011, quando começamos a igreja, e havia no meu coração, e ainda há, irmãos, eu confesso, que a nossa igreja seja uma bênção, que a gente possa cooperar como a junta diaconal tem trabalhado. Irmão Petrônio, cadê o Petrônio? Petrônio, está lá atrás, ali atrás da coluna. Bênção, meu irmão, a nossa junta diaconal, pode ficar aí, é só para fazer menção do seu nome, a nossa junta com os demais diáconos, o nosso diácono Tiagão Barbosa, aquela geladeira que foi dada para o casal, que bênção, meu irmão, um casalzinho de seminaristas novos, começando a vida, e aí estavam precisando de uma geladeira, a junta diaconal se mobilizou, outros irmãos se mobilizaram. Não foi uma geladeira velha que deram para ele, compraram uma novinha. O casal ficou feliz, não foi? Que bênção quando a gente pode. A Bíblia diz que dar é muito mais bem-aventurado do que receber. E eu fico pensando, quantas igrejas nossas aqui perto não conseguem fazer uma reforma no templo, não conseguem construir um templo. E eu dizia: Senhor, o desejo do meu coração é que a gente tenha gente aqui habilitado, para que a gente possa instruir, orientar e ajudar essas igrejas a edificarem os seus templos, trocarem as suas cadeiras, fazer alguma coisa, sermos generosos para com os outros. Deus tem nos dado a bênção de alguma forma de ajudar, mas o meu desejo é que a gente faça muito mais ainda, que a gente faça muito mais ainda. Para isso, nós temos que ser cooperadores, todos nós. Cooperador é aquele que opera junto. Nós operamos juntos. Então, irmãos, vamos nos irmanar, vamos orar e pedir a Deus: Senhor, me use como instrumento em tuas mãos, Senhor. Desperta o meu coração para que eu possa viver a verdade, para que eu possa ser um homem e uma mulher de bom testemunho, e que meu coração esteja entregue à tua obra, para que eu possa ser verdadeiramente um cooperador na obra do Senhor. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe, que o Senhor faça refletir sobre nós a sua bondosa graça. Amém.